Educa TV apresenta Vamos Conversar? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso podcast aqui da Educa TV, o Vamos Conversar. Este é um espaço de reflexão, de conversa, de aprendizado, porque a gente acredita que é conversando que a gente se entende. E durante todo o mês de novembro, nós estamos trazendo temas que são ligados às questões raciais. Nós falamos sobre esses temas durante todo o ano, mas neste mês especificamente, nós temos um mês de novembro só com essas questões. E hoje nós vamos falar sobre educação antirracista e por isso eu tenho aqui a Márcia Lúcia Anacleto de Souza, que é orientadora pedagógica, e eu agradeço pela presença. Muito obrigada, Márcia. Eu que agradeço, Lívia. E temos também o professor Dr. Juliano Pereira de Mello, que é supervisor de ensino, quem eu agradeço muito também pela presença. Obrigada, Juliano. Eu que agradeço. Bom, eu já disse quem vocês são, mas eu gostaria que vocês próprios falassem um pouquinho de vocês, sobre a experiência e como se relacionam com esse tema que a gente vai abordar hoje. Por favor, Márcia, se você puder começar. Boa tarde. Bom, eu vou começar um pouco de trás para frente, vamos dizer assim, né? Mas a minha relação, eu sou orientadora pedagógica hoje, tenho aí uma jornada como professora de educação infantil, sou pedagoga e tenho aí uma trajetória na abordagem dessa temática que vai desde, né, os estudos de graduação, passando pela pós. Eu completei o doutorado na Unicamp também, nessa temática, e pesquisando infância em quilombos. Então, tenho uma relação muito, muito próxima nesse percurso, que é pensar a escola como um espaço de acolhimento e de abordagem dessa temática que é tão importante, né? Porque diz respeito a todos nós, mas que comigo tem uma relação também muito próxima, né? Tendo em vista a identidade, ser uma mulher negra. E é um campo de estudos e também constitui um campo de prática pedagógica, seja como professora, enquanto professora na educação infantil da nossa rede, e agora como orientadora pedagógica também. Muito bem. E você, professor Juliano? Bom, eu também, assim como Márcia, né, nós aí professores, né, professoras, sempre envolvidos, né, com as mais variadas questões, e essa, com certeza, sempre presente, até porque nós, com o nosso compromisso, né, e na nossa formação do magistério, um dos princípios fundamentais é a busca, né, por uma construção de uma sociedade antirracista. Eu também, de certa forma, na rede pública municipal de ensino de Campinas, comecei lá em 2009 como professor de geografia na EMF Leonor Savichaib. À época, um pouco depois, a convite da nossa querida vice-diretora na época, a professora Solange Pereira, que infelizmente ano passado Deus a levou para junto dele, mas enfim, deixa aí um legado, uma marca aqui em Campinas, na educação de Campinas, e também em Valinhos, onde ela também militou nas questões antirraciais. Ali na MF Leonor, como professor, eu tinha começado, junto com uma colega da disciplina de História, eu da Geografia e a minha colega, a Laura, ou melhor, desculpa, a Glaura, a professora Glaura, oh meu Deus, de História, não faz tanto tempo assim, né? A gente começou com um projeto, no caso, a Glaura com um projeto chamado Cor Púrpura, inspirado no filme, e eu também com um projeto chamado Homens de Honra, e que, por sinal, tinha, né, toda essa discussão que envolvia essas questões étnico-raciais, até porque a maioria dos alunos que eu e a professora Glaura começamos ali a trabalhar tinham, né, a perspectiva desse olhar de quem era negro, né, e que se via muitas vezes injustiçado, até por conta disso também, de todo esse estigma. E ali a gente começou esse trabalho. Depois de um tempo, na carreira, eu me tornei concursado como coordenador pedagógico. Um pouco mais adiante, agora, né, desde 2017, na verdade, eu estou como supervisor de ensino substituto no NAED Leste, e de lá para cá a gente continua, né, se envolvendo com essa questão. Mais recentemente, inclusive, né, nós somos
indicados para compor uma comissão aqui em Campinas, né, Márcia? Que está discutindo a construção de um protocolo antirracista para as escolas públicas municipais. Essa é uma questão que foi colocada, né, pelo gabinete do secretário, né, no sentido de juntar esses profissionais para o início dessa discussão e para que essa construção ela venha finalizar com um documento, né, e que tem à frente, inclusive, a professora Mônica, né, que é a coordenadora do MIPID, né, que é um programa de destaque também sobre essa questão aqui em Campinas e na região, aliás, no Brasil, um programa, né, que se dedica a essa questão. Então, é uma trajetória que vai, né, permeando, né, encontrando e buscando, de alguma forma, sempre trabalhar, né, e continuar trabalhando nessa construção para uma sociedade, de fato, antirracista. Já que você já falou do protocolo, eu queria então que a gente começasse o nosso papo falando da importância de ter esse tipo de instrumento, né, esse protocolo na cidade para que as escolas possam se basear. Qual que é a importância dessa ferramenta nesse momento da história e dos avanços que a gente tem tido e ainda dos desafios que temos que enfrentar? Eu acho que vou falar de dentro da escola, né, que é o meu lugar. Hoje, enquanto orientadora pedagógica, eu tive um percurso na gestão, né, substituindo também. Então, quando nós estamos nessa esfera da escola, nós conseguimos ter uma dimensão do conjunto, né, de questões que envolvem tanto o universo escolar ali, né, daquele espaço, quanto da comunidade. E a questão racial, como ela permeia, ela estrutura a dimensão do que é o nosso município, do que é a nossa sociedade, ela chega na escola. Então, ela chega desde a educação infantil, seja através das ações, das relações que acontecem dentro desse universo da escola, envolvendo seja os funcionários, seja os professores, no caso da educação infantil, agentes monitores de educação infantil e as crianças e as famílias. Então, todas essas relações que envolvem a escola, elas são permeadas pelas questões raciais. E, nesse sentido, elas são permeadas pelo racismo. Então, a criação de um protocolo, ele coloca para o âmbito da escola e para além dele, porque ele é pensado, né, para a prefeitura como um todo, para a educação como um todo, o protocolo ele responde a uma luta e a uma reivindicação histórica que recai, no nosso caso, né, no contexto da educação, que é quais são os procedimentos que nós, dentro da escola, e aí eu vou colocar nesse lugar, né, da equipe gestora, quando essas questões, quando os casos de racismo, de diferentes âmbitos, né, nas suas diferentes expressões, eles chegam. Então, lá no contexto escolar, ele significa quais os procedimentos que nós, enquanto equipe gestoras, devemos tomar, quais são os órgãos que a gente aciona, qual o acolhimento adequado, né, aos diferentes sujeitos desse universo escolar que nós devemos tomar, né, tendo em vista que hoje as ações elas acabam sendo muito pontuais e muito ainda em meio a essa incompreensão, vou usar esse termo, viu, Juliana, acho que, do que significa quando a gente fala do racismo na escola. Então, acho que ele fortalece muito todo o conjunto de ações que nós devemos tomar para constituir uma educação antirracista. Perfeito. Você está lá, você está lá. Efetivamente, você tem mais coisas para contar. Não, mas na verdade, todo, né, o contexto que a Márcia traz, né, é o sentido, né, da existência hoje dessa discussão, né, em função desse protocolo. Lembrando, né, também que as escolas públicas municipais, né, de Campinas, elas já vêm, né, a própria rede, né, ou comumente como nós chamamos, né, a rede de ensino pública municipal de Campinas,
ela já tem, né, de longa data um histórico, né, nessa construção Sim. de instrumentos que abordam essa questão étnico-racial e com essa perspectiva antirracista, né? A gente não pode deixar, né, de lembrar do MIPID, né, que é, e aí eu vou ler aqui para realmente dar, né, o significado da sigla, porque essa sigla ela, né, incorporou na gente tanto que, mas significa, né, MIPID, né, significa Programa Memória e Identidade, Promoção da Igualdade na Diversidade. E esse programa ele foi instituído em 2004, um ano depois, né, da Lei 10.639, e ele vem sendo construído, né, a muitas mãos, em vários momentos, com várias etapas. E, além dele, né, nós tivemos, e aí fazendo aqui uma breve pesquisa, a partir de 2013, nós tivemos na Prefeitura de Campinas vários outros, né, instrumentos ou, enfim, formas, né, de discutir ou de abordar essa temática. E aí, para ficar na educação propriamente dita, eu também queria lembrar, agora, recente, em 2021, a publicação também do caderno temático de educação básica, Ações Educacionais em Movimento, Relações Étnico-Raciais Afro-Brasileiras, Subsídios à Ação Educativa, que foi publicado agora em 2021, né? Com o apoio dos profissionais da rede nessa construção desse caderno, dentre outros, mas esse em especial em relação a essa temática. E junto disso, né, nós vamos ter outras tantas referências nessa construção normativa, mas mais do que isso, de prática no dia a dia, no cotidiano, né, que por isso, né, foi entendido nesse momento, né, como a Márcia disse, a necessidade desse subsídio, desse apoio, em especial, né, nos ambientes escolares, para orientar como agir, né, em casos de racismo. Seja não só orientar, né, no sentido punitivo, né, nesse sentido mais direto, das medidas cabíveis, né, no sentido da punição, mas antes disso, de uma forma preventiva também, formativa e, é claro, né, obviamente, dando aí os encaminhamentos que a questão, né, ela exige, com segurança, com clareza. Nisso também, nós estamos, de certa forma, né, vivendo aí um movimento em relação, por exemplo, a essa necessidade de protocolos, de orientação, de subsídios, que está vindo, inclusive, das esferas de governança federal, como no caso, por exemplo, o projeto de lei, né, que está tramitando hoje na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei 2.476, que foi agora proposto pela deputada federal Dayana Santos, de 10 de maio de 2023, que justamente visa o quê? Instituir um protocolo nacional antirracista, né? Então, nós estamos, né, construindo em várias, né, esferas, em várias instâncias, quer dizer, um movimento da construção, de fato, de uma política pública, né, efetivamente nessa perspectiva, né, de combater de todas as formas possíveis e, mais do que isso, continuar, de fato, né, na construção de uma educação eminentemente antirracista, né? Então, assim, são vários os instrumentos, né, são várias as formas, várias as maneiras, mas que a gente tenta, né, da melhor forma possível, coaduná-las, né, e subsidiar as escolas, né, as famílias, né, os professores, os especialistas, mas também, para além disso, nós entendemos que esse protocolo ele serve como um instrumento para pensar essas questões, não só, principalmente na escola, mas também em toda a estrutura, por exemplo, da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Eu queria conversar com vocês, ouvindo tudo isso que vocês estão dizendo, fiquei aqui refletindo, né, e me vieram 3 frentes, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar assim, mas só para a gente dividir um pouco e poder refletir sobre cada uma delas.
dentro do que a gente chama de educação antirracista, acho que primeiro é uma de prevenção, de conscientização, de falar sobre esses temas e falar sobre a nossa cultura, sobre a nossa ascendência. Aí do combate mesmo, porque a gente sabe que, infelizmente, o racismo ele é estrutural, é estruturante, a gente lida com ele todos os dias. Nós que somos brancos, nascemos racistas, porque pertencemos a uma sociedade racista. Mas o terceiro, e aí a gente vai dividir tudo, só estou contando agora, mas a gente vai falar de cada um deles. Que eu acho que também, eu estava lendo um pouco para falar aqui com vocês sobre isso, do acolhimento das crianças e das famílias, de pessoas negras, para ter esse olhar também das suas especificidades, né? Porque quando a gente fala de diversidade, a gente tem que olhar para cada um e lutar pela igualdade, mas tem que reconhecer as suas diferenças, porque é isso, né, o que a gente busca, né? Então, falando da primeira delas, assim, né, que é esse aspecto da prevenção, porque é claro que a gente já avançou muito, mas a gente até conversava isso, né, Juliano, antes de começar, nada está posto, né? A gente sempre tem que lutar e a gente teve avanços, né, no que se diz em relação à luta antirracista, mas a gente ainda tem muitos desafios. Então, como não só no protocolo, mas no dia a dia, trabalhar isso dentro da escola, né? Trazer essas temáticas e enfrentar esse assunto, porque ele precisa ser enfrentado. Sim. Bom, eu acho que eu não poderia falar de uma outra forma dessa dimensão, porque é algo que nós estamos vivendo lá na escola, efetivamente, esse ano. Eu sou do CECAIC, professor Zeferino Vaz, fica na Vila União, na região sudoeste da nossa cidade. E antes de ser orientadora pedagógica, né, estando lá como professora, trazendo e compartilhando com a equipe essas práticas e as concepções, o que permeia, né, quando a gente fala da temática da educação antirracista, eu acho que a trajetória que a gente vivencia lá, ela diz um pouco de todas dessas três dimensões. E na minha fala, antes para pensar assim como abordar, eu quis trazer também esse movimento. Então, essa dimensão do que a gente chama de prevenção, quando a gente fala da Lei 10.639, que é o marco legal, né, de 2003, dessa temática... Explica um pouco para a gente, para quem está nos vendo, nos ouvindo, o que é essa lei. Nós estamos em 2003, né, e aí como fruto, um marco da luta do movimento negro, da população negra, que primeiro foi ingressar na escola, né, o acesso, e aí, num segundo momento, estando na escola e vivenciando essa escola como um espaço que não aborda a dimensão do conhecer, eu gosto muito de trabalhar com esse trio, conhecer, reconhecer e valorizar cultura afro-brasileira e africana, então passa a reivindicar que a escola, na esfera do currículo, traga essa abordagem, essa riqueza, né, que nos constitui. E então a gente vem... então nós temos, com a Lei 10.639, uma alteração na LDB, no artigo 26A. Que é a Lei de Diretrizes e Bases. A Diretrizes e Bases da Educação, que é o nosso grande documento, né, na educação. E aí cada localidade, cada secretaria, cada sistema de educação busca suas estratégias. Não é à toa que Campinas, antes mesmo de 2003, já vinha discutindo essas questões, inclusive na esfera do legislativo, né? Na nossa lei orgânica, essa discussão ela entra, se não me engano, em 99, ali 98, 99, na esfera da Câmara Municipal, e depois ela alcança muito rapidamente, né, o programa MIPID, em 2004. Mas em 2003, a 10.639, ela traz o quê? Ela vai dizer justamente do quanto conhecer, reconhecer e valorizar são estratégias para que nós possamos evitar, né, vou usar esse verbo mesmo, práticas racistas na escola. Porque muitas vezes as pessoas entendem, no contexto escolar, que assim, eu vivo numa dimensão de igualdade porque aqui nós não visualizamos o racismo aqui. E aí, quando acontece alguma ação, né, quando algo é denunciado,
aí passa a fazer algum trabalho. E, em algumas dimensões, é um trabalho que é ali só pontual, né? Seja na esfera da sala de aula, enquanto professora, de dizer para a criança, olha, não pode, né? Somos todos iguais, etc. Muito, muito superficialmente. Mas aí o que a gente descobre? Que, na verdade, ali nós temos apenas um fato, né, que diz do muito que está acontecendo já há algum tempo no contexto escolar. Então, é para além, né, do fato, é para além do episódio. Sim. Né? E é isso que essa legislação, né, que tem as suas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, vão trazer de maneira bem ampla, inclusive. Eu gosto muito de trazer a dimensão das diretrizes nacionais, porque ela vai trazer justamente que, primeiro, falar em educação antirracista é uma dimensão quando a gente fala de políticas de ações afirmativas na escola. Muitas vezes a gente enxerga a política de ação afirmativa apenas como cotas raciais, mas na educação básica, ela acontece dessa forma, quando a gente está trazendo a história, a cultura da população negra, o continente africano, a dimensão estética, artística, as muitas histórias, personalidades, para dentro da escola, ou seja, é a mudança curricular. E toda essa dimensão, ela constitui essa dimensão né, de prevenir ações. E, claro, a gente pode trazer, né, falar muito sobre isso de diferentes formas, mas o que a gente tem vivenciado lá na escola, porque o que acontece hoje na escola? Fruto de uma avaliação bastante processual, né, e dos últimos 14 anos dessa escola, dos últimos 9 anos, que é desde quando eu ali estou, nós vamos reunindo, né, informações, nós vamos trazendo formações na temática, a gente vai observando as ações do cotidiano, fortalecendo de alguma forma através da aquisição de livros de literatura infantil, os cursos que são frequentados e que o próprio MIPID, né, foi quem ofereceu. Então, a gente vem trazendo nos espaços de trabalho docente coletivo. Na educação infantil, a gente tem o HFAM, que é o horário de formação de agentes e monitores, todo um arcabouço, né, de estudos, e muitas escolas fazem isso, né, algumas escolas fazem. O próprio MIPID já teve um amplo cardápio cultural, trazendo várias oficinas e cursos. Mas aí o que acontece? Efetivamente, não chega na criança, não chega nas famílias essa abordagem. Não chega na ponta. Não chega na ponta. E nos últimos anos, o que nesse contexto nós vivenciamos foi chegar para a gente episódios, falas racistas, né, famílias, a comunidade que vem nos trazer. Então, a gente reúne tudo isso como um grande diagnóstico para, enquanto grupo, observar a realidade e dizer, gente, nós precisamos nos debruçar sobre esse tema. E aí tem sido marcante a gente vivenciar em âmbito nacional o quanto trazer a dimensão da educação antirracista pode fortalecer e prevenir, né, muito entre aspas, as expressões de intolerância que tem nas escolas hoje. Né? Quando a gente fala do bullying, por exemplo, que não está dentro dessa dimensão, mas muitas vezes está ali entremeado. Né? Então, você tem estudantes, você tem pessoas negras que estão sofrendo processos que são do racismo ali presentes, né? E, por outro lado, pessoas não negras, estudantes não negros, que estão na dimensão muito fronteiriça da tolerância, que, diante de qualquer negativa, se transforma numa violência. E aí a gente entende lá no contexto da escola que abordar os princípios da educação antirracista favorece e fortalece todas as dimensões da escola. Então, esse ano, o nosso projeto pedagógico ele é na centralidade da educação antirracista, ou educação das relações étnico-raciais. E aí a gente começa a pensar uma metodologia, porque muitas vezes as escolas elas vão dizer, né, mesmo no meu percurso de formadora e tal, mas como que faz? Márcia, mas como que faz? As pessoas querem saber como fazer dar certo, né? Ou se sentem seguras em algumas dimensões. Claro que assim, a formação é fundamental e o nosso departamento pedagógico já pensa sobre, né?
as coordenadoras, os coordenadores pedagógicos, enfim, a nossa secretaria tem pensado, mas muitas pessoas me perguntam, muitas professoras, mesmo equipes gestoras, como fazer. Então, com o grupo lá na escola, aqui eu estou falando de cerca de 50 educadores, nós somos uma escola que atende 350 famílias, num bairro historicamente, né, de pessoas negras, pessoas engajadas e com algum letramento, consciência racial, mas que quando vão conversar conosco e trazer sua identidade, sua identificação, o quesito que nós estudamos no Guilherme 10, né? Cor, raça, preta, parda não aparece tanto. Então, esse também foi um outro diagnóstico. Né? Por que a comunidade, muitas vezes, não diz pra gente qual a sua identidade, qual o que tem ali. Mas, enfim, voltando. A gente já falou isso lá na terceira dimensão, eu acho. A metodologia que nós... Então, nós criamos uma metodologia, um ponto de partida. Né? E aí, com esse ponto de partida, que é a literatura afro-brasileira africana, pensada, né, para leitura para as crianças de 0 a 5... a equipe, né, as turmas têm desenvolvido, construído propostas dentro da dimensão do conhecer cultura afro-brasileira africana, reconhecer, porque aí é um outro aspecto que está para além de tolerar, né, reconhecer a importância, reconhecer pessoas não negras, reconhecerem que elas também fazem parte dessa história e valorizar. Né? Então, tem sido de uma riqueza muito grande e, ao mesmo tempo, de mais desafios. Porque eu costumo dizer que quando a gente toca na ferida do racismo, mais expressões aparecem de recusas, de resistências, etc. Que a gente entende que faz parte, né, do processo. Eu me alonguei um pouco porque eu queria contar Mas de jeito nenhum, nós estamos aqui para aprender. E, de fato, né, ouvindo a Márcia, né, o quão significativo é esse tipo de trabalho, né, seja lá no CAIC, né, seja em outras escolas, né, da nossa rede, na educação infantil, no ensino fundamental, né, considerando que tudo isso é currículo. Né? Acima de tudo, quer dizer, não só, é claro, né, você vai dizer, mas por conta de uma força de uma lei que veio, né, até de certa forma atrasada, né, lá em 2003 só, mas que ainda há muito que se fazer, mas para além disso, quer dizer, para além da lei em si, né, e que é importante, é um marco significativo, mas é justamente ver, né, na concretude do trabalho, do dia a dia nas escolas, né, isso acontecendo de fato, né, por isso que nos remete, né, a esses princípios da discussão e do trabalho com as questões étnico-raciais, né, pautadas, né, pela busca, né, de equidade, né, como nós discutimos muito no curso que foi nos oferecido agora recentemente pela Secretaria de Educação, com o Guilherme 10, né, onde você encontra esse princípio, né, da discussão, da construção, da igualdade, da equidade a partir, né, das questões étnico-raciais, seja no currículo da educação infantil, do ensino fundamental, né, da EJA, né, e isso está presente no dia a dia, né, para além de um conteúdo em si, mas como uma prática, né, de discussão com os alunos e que vão ter vários exemplos disso em várias das nossas escolas, né, mas que ainda, né, é um processo de construção cotidiana. Quando ouvi agora, né, a Márcia falando, né, vai nos inspirando, né, e aí a gente, muitas vezes, como a Márcia disse, há ainda um certo negacionismo, né, para dizer que, não, essa discussão étnico-racial, essa discussão do racismo, essa discussão da diferença, se é preto, se é branco, se é indígena, isso não faz sentido. Bom, é uma perspectiva, né, de um certo grupo que faz esse discurso, mas que nós temos, por outro lado, dados, né, que revelam, né, o contraditório disso, que comprovam a urgência e a necessidade dessa discussão, desse trabalho, perpassando, né, e considerando de forma muito direta o recorte étnico-racial. Vou dar um exemplo aqui muito rápido, um dado que foi levantado
pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso está disponível na página do IBGE, né? É da PNAD Covid-19 de novembro de 2020. E no levantamento feito pelo IBGE, né, uma pesquisa feita em campo, né, onde eles colocam aqui esse relatório, né, eu trouxe aqui só uma parte deles, na verdade um quadro, que ele coloca a distribuição percentual dos estudantes de 6 a 17 anos de idade que frequentavam escola sem atividades presenciais por realização de atividades por características selecionadas Brasil, novembro de 2020. Bom, o que esse trabalho nos mostra, essa pesquisa nos mostra? Que quando a gente tem aqui, né, na coluna que diz o estudante, então, entre 6 e 17 anos, que realizou total ou parcialmente atividades escolares disponibilizadas, e ainda falando agora, né, do contexto que foi a Covid-19. Vejam só, né, a menor quantidade é de mulheres e de mulheres pretas. Ou seja, existe aí um recorte, né, muito importante a ser considerado, né? O que isso significa para nós, enquanto educadores, né? Para nós, enquanto profissionais da educação. Então, como olhar para essas pessoas, né? O que isso, né, nos remete? A construção de políticas com base em dados, né? Não é um invencionismo, exatamente. Não é, né, algo tirado da cabeça de C ou B, mas é algo pautado em dados. Sim. E isso nos remete à necessidade da construção de uma política, efetivamente, que se atente para essa questão. Eu também, na minha tese de doutorado, que defendi agora recente, sou um doutor fresquinho. Parabéns! Né, estou aqui do lado de uma outra doutora. O que acontece? Nós tivemos essa preocupação, não com a questão do recorte étnico-racial, mas em entender os impactos da pandemia Covid-19 nos sistemas sociais e, mais especificamente, no sistema de educação. Nesse recorte, nós trabalhamos com 2 escolas, uma numa área de maior vulnerabilidade, e comprovei ali com os dados que os alunos dos anos finais do ensino fundamental, nessa escola de uma área de maior vulnerabilidade, foram os que mais abandonaram ao longo do ano. E com certeza, se eu for aprofundar esse dado, eu vou encontrar que quem desse grupo, né, de que mais abandonou, foi o que mais abandonou ainda. Com certeza foram pretos e foram mulheres, por conta de demandas e questões que estão envolvidas no dia a dia, não é? E a verdade, no programa anterior a esse, nós falamos sobre o racismo estrutural, né? E é isso, né? A gente tem menos pessoas pretas nos cargos de liderança, nos espaços de poder, nas faculdades, ainda que também tenhamos avançado, né, com as políticas afirmativas, mas falar sobre racismo, que ainda assola tanto, né, a população negra e que afasta a população negra de seus direitos, que são todos os que nós não negros temos, se mostra, infelizmente, nessa realidade, nessa triste realidade, né? Quando a gente vê as questões sociais mais vulneráveis, são sempre as pessoas pretas, principalmente as mulheres, né? Esse recorte de gênero é muito importante mesmo. A gente também tem falado muito sobre a sobrecarga, por exemplo, de trabalho das mulheres. O Enem, né? A gente está gravando hoje aqui para posicionar as pessoas no dia 6 de novembro. O Enem ontem falou sobre a invisibilidade do trabalho do cuidado das mulheres, e as mulheres pretas sofrem ainda mais, né? Porque muitas vezes tem uma situação de que são mães solos, precisam cuidar, às vezes, além dos filhos, da mãe, do pai, do sobrinho. Então, falar sobre o racismo, ou sobre o combate ao racismo, é falar sobre os direitos e pela luta, né, desses direitos. E aí a gente, quando você na sua fala falou também, Márcia, sobre o não reconhecimento, né, das pessoas pretas e pardas, eu fiquei aqui pensando, e acho que aí vai um pouco para aquela terceira dimensão de acolher e de olhar para as pessoas, para a população negra e valorizar, né, porque numa outra entrevista também que eu tive aqui com o professor Wilson do Osiel, ele falou muito da desumanização, né, da população negra, e que passa também por um processo
histórico de dizer que a população negra é ruim, inferiorizar. Eu acho que isso que você traz, queria ouvir de você, se você também, Juliana, se você acha que tem um pouco com essa coisa que você falou do valorizar, de se reconhecer, de se entender e de olhar sobre uma nova perspectiva que a gente ainda está criando, que as pessoas ainda estão criando. Recentemente, inclusive, a nossa supervisora, ela nos colocou um desafio, né, que nós estamos pensando aí em investigar. No nosso contexto, a autodeclaração, né, de cor-raça da nossa comunidade, no caso das crianças, se depois de uma trajetória nesse projeto, na centralidade do projeto pedagógico, ele alteraria. Porque a identidade negra ela é uma construção, né? Então, estamos todos, negros, não negros, imersos nessa sociedade, né? Que constrói historicamente um olhar, né, para os modos de ser, de existir, de pensar, de crer, né, que são da população negra aqui no Brasil e que são também da diáspora e que são também africanas, né? Então, desconstruir esse olhar sobre si mesmo enquanto pessoa negra. Na relação com a escola, eu costumo pensar que... costumo pensar não, né? Não penso sozinha, são dados, enfim, pesquisas e a realidade, né? A escola, ela historicamente é um lugar do não para a população negra, né? Então, o acesso, ele vem... A permanência é extremamente árdua, porque historicamente, quando se fala da população negra, eu fui criada e estudei nessa escola, a gente aparece no 13 de maio. E aí, em geral, todos os estudantes negros querem, nesse dia, né, se esconder, porque não é disso que se trata. Né? Eu não herdei esse processo de desumanização. Foram os outros, né, foram os brancos, os europeus, colonizadores, que o fizeram. Então, por que sobre mim só recai essa história? Você conhece a música do Emicida? Não deixe que falem apenas das minhas cicatrizes, isso. Porque me reduzir a elas reduzir a minha existência. Exato, né? Desumanizar. Então, a escola, ela tem sido chamada há mais de um século pela própria população negra a dizer da outra história. Sem dúvida. Né? Então, hoje, quando a gente tem essa dimensão da educação antirracista nas escolas, é para dizer dessa história, porque essa história, tanto para negros como para não negros, ela é de riqueza, de orgulho. Né? E é uma história que ela não começa aqui no Brasil. Ela vai dizer dos povos africanos, Sim. E a gente tem lido e descoberto muito sobre o continente africano enquanto espaço, o berço da humanidade, né? E inúmeras tecnologias e conhecimentos que emergiram de lá. Então, quando a gente coloca para a escola, a gente tem vivido isso, essas muitas outras histórias de reconhecimento e de orgulho para todos. E mais, é garantia de um direito. Né? Porque na escola, quando a gente só narra a história do colonizador europeu, branco, seja através, né, mesmo de históricos, mas de reconhecimento estético do corpo, né, da sua presença, nós estamos, a nossa educação, ela tá lacunar. Né? Ela é uma mesa que está faltando ali duas pernas. Né? Então, e aí a gente vai discutir o que é qualidade, de fato. Então, esse reconhecer-se, ele é também o outro se reconhecer nessa história. Né? As pessoas brancas também se reconhecerem ali. Então, acho que até fui um pouco além do que você trouxe, mas foi o que me instigou aqui. Aí quero contar só um pouquinho, só para... quando a gente fala lá da escola, né, do projeto pedagógico, e a gente fala das metodologias. Então, a gente parte da literatura, que inclusive ela foi ampliada nos últimos anos, a partir também de uma formação que algumas profissionais, algumas educadoras fizeram na nossa rede. E aí o desafio final do curso que elas frequentaram era que a escola se comprometesse a adquirir mais livros de literatura. E aí nós passamos a ter uma caixa
bem né, destacada, com as obras em que retratassem o cotidiano das pessoas negras, personagens negros vivendo o cotidiano e também trazendo as histórias, enfim. E não a dimensão do sofrimento. Não, na nossa escola, a gente não lê a dimensão do sofrimento para os nossos bebês, para as nossas crianças. É a dimensão da valorização, né, de se reconhecer ali. Nós temos muita literatura hoje no Brasil. E aí, mas e aí? A partir daí, quais são as propostas que a gente pode trazer com as crianças? Então, a gente partiu de cinco que a gente fala lá que é subtemas, vamos dizer assim, né? Trazer as danças, os jogos, brincadeiras, as manifestações culturais afro-brasileiras. Então, hoje, você vai na escola, principalmente no período da manhã, sempre tem turmas brincando de brincadeiras africanas, que as crianças no continente africano brincam. E aí elas vão descobrir que lugar é esse, elas vão olhar para o mapa, elas vão assistir alguns vídeos das crianças brincando e abre para outras propostas, como, por exemplo, a questão, um outro subtema, culinária afro-brasileira e africana. Aqui em Campinas nós temos inclusive um chefe, né, afro, que foi reconhecido no PROAC da Secretaria de Cultura, né, que foi lá fazer uma formação conosco, e que também participa dessa grande rede, né, de formação e de cultura afro-brasileira em Campinas. A questão da arte, então a arte, escultura, pintura, pintores, a dimensão que na educação infantil não pode faltar, que é da corporeidade negra, então de valorizar o corpo, o cabelo, a estética das nossas crianças, e a história a partir de personalidades negras. Também é uma via que a prefeitura, inclusive, tem fomentado bastante quando a gente tem as obras que chegam, enfim. Então, a partir desses 5 caminhos, nossa escola tem ampliado essas possibilidades. Às vezes as pessoas acham que a gente só está falando do negro. Que vem, mas agora só vai falar de negro. E aí eu costumo dizer, mas gente, antes a gente não fazia nada. Né? Olha como é a questão né, como incomoda, mas e que faz parte do processo. O incômodo, ele vai acontecer, a gente vai ter que combater, mas faz parte do processo. Sim. Vai ter que passar por ele. E não tem como mudar se não incomodar. Sim. Não tem como. Não, e inclusive, né, com base nesse incômodo, nesse movimento, né, como a Márcia está retratando aqui, né, está apresentando aqui, eu acredito que acredito mais do que acreditar, né? A gente está constatando, como disse Márcia também, né? Está trazendo dados, né? Sim. Mais um dado também, muito rapidamente aqui para apresentar, nessa questão da autoafirmação, né? Do autorreconhecimento, da valorização. Nós estamos, de alguma forma, colhendo alguns frutos desse trabalho, né? Como o da Márcia e de tantas outras escolas, né? E lugares, né? E pessoas. Enfim, pessoas e profissionais, Sim. e, enfim, comunidades. Uma das marcas, né, desse trabalho, eu acredito que está, inclusive, no último resultado da PNAD contínua, que também é divulgado pelo IBGE, que foi agora, né, apresentado em 2022, que mostrou que o grupo de pretos no Brasil foi o grupo que maior cresceu, o que mais cresceu, perdão, né? Ou seja, os autodeclarados pretos, né? Foi o grupo que mais cresceu em todas as regiões do Brasil, inclusive Sul e Sudeste, né? Uma forma de tentar trazer, né, essa perspectiva, uma vez que um ponto importante, inclusive até mesmo na hora de fazer a matrícula da criança, né, é a autodeclaração, né? E o quão importante é que as famílias façam essa autodeclaração ali, né, conscientes da importância disso, porque nós precisamos saber quem é esse aluno, não é? Em todos os sentidos, né? Inclusive na questão étnico-racial, na questão da sua cor. Né? Eu queria pegar um gancho, Juliano, porque Por favor. a Lília me provocou e eu não trouxe. Por favor. Isso mostra, e eu acho que conforme as nossas escolas forem revendo a questão do quesito cor, né, na autodeclaração, na hora da matrícula, da inscrição, que a escola ela vai se abrindo. Então, conforme a escola vai definindo para a sociedade, assim como com a política de cotas isso aconteceu, né, nacionalmente, conforme a escola vai dizendo aqui é o lugar
de reconhecimento e de valorização de todos, das diferenças, né, na perspectiva de equidade, né, e de direitos. Então, as pessoas negras passam a não ficar tão inseguras em dizer quem elas são. Porque, como eu dizia no início, a escola ela foi pensada para excluir pessoas negras. E aí, muitas vezes, algumas situações, a gente escuta as famílias com certo receio de dizer, não, meu filho, embora seja um bebê, que não tenha, né, não, ele é fruto de pai, mãe, de um casamento, de uma união interracial, e ele não traga no corpo o fenótipo ainda, mas ele é uma criança negra, né? Ou de dizer ali, né, que a sua criança de 4 anos, qual cor, raça? É preto, é pardo. Só que muitas vezes acaba não dizendo porque o que o outro vai, como essa escola vai tratar do meu filho, se agora aqui na entrada eles estão me perguntando isso, porque a escola que eu vivi, quando eu era mais, né, na minha época, ela me recusava. Discriminar. Então, quando eu falo da questão do acolhimento, né, a gente nota também na escola esse movimento das famílias trazerem para nós as situações vividas. Falar, eu tenho receio, meu filho já passou por isso ou aquilo, no momento que está ali com a gente na secretaria da escola. Porque ali já há uma confiança de que aquele é um espaço que vai acolher e que vai olhar para essa diferença na perspectiva de igualdade, vamos dizer assim. Né? Então, essa escola nós estamos em mudança e precisamos estar, acho que o protocolo vai mexer muito conosco, né, na esfera da escola, para que a nossa comunidade consiga dizer, sem receios de processos de discriminação racial, da sua origem, do seu pertencimento. E como esse momento na escola pode fazer toda a diferença para a vida escolar dessa criança e dessa família, Sim. né? Porque esse momento de acolhimento e de entender ali, né, essa dor e talvez as violências já vividas pode ser determinante para todo esse processo, né? E o quanto isso é importante para o desenvolvimento infantil, né, dessa criança e dessa família. Isso, com certeza. A questão da autoestima... ela é muito forte. Tem o grupo do Departamento de Psicologia da Unicamp que já faz essas discussões, né? O quanto a questão racial, a identidade racial, o modo como ela é agenciada nos diferentes espaços, inclusive na escola, ela afeta processos de aprendizagem. Né? A escola passa a ser um lugar que eu quero ficar ou não. E aí afeta os nossos dados, né? Sim. Os nossos que nós estudamos, nossos índices, enfim. Muito bem. Como eu imaginava, o nosso assunto rendeu muito. Infelizmente, a gente já está chegando no final, mas eu queria que vocês deixassem as suas considerações finais. E aí eu já agradeço, mas vou agradecer de novo. Muito importante a presença de vocês. Juliano, por favor, suas considerações finais. Bom, eu gostaria de mais uma vez agradecer, né, pelo privilégio de estar aqui com a Márcia e com vocês todos, né, e dizer que nós estamos aí nessa construção que é cotidiana, contamos com o apoio, né, com as contribuições, com as, enfim, críticas e fortalecimento mesmo de todos, com todos, né, para a construção, de fato, de uma educação antirracista, né, que ela tenha continuidade e dê muitos frutos aí, sempre, em todos os dias, em todas as escolas. Dá para opinar pelo 156, se quiser? Então, ainda nós não temos essa... Mas, com certeza, as contribuições que vêm, né, seja por que mecanismos forem, né, elas são muito bem-vindas. E, assim, nós ainda vamos ampliar essa discussão, no caso, em específico, né, desse protocolo, com a própria rede, né, com as comunidades escolares, com certeza. Então, aguardem, né, vocês... Né, voltaremos aqui para falar sobre isso, né, Juliano? Teremos novidades. Muito bom. Obrigada, muito obrigada, Juliano. E você, Márcia? Bom, eu agradeço muito pelo convite. Gosto de falar que eu espero sempre ter representado, né, primeiramente... a escola onde eu trabalho, as colegas com quem a gente tem tentado, né, construir essa perspectiva de educação antirracista. E dizer que eu penso que nesse momento a gente não tem mais como recuar. Né?
Na minha fala aqui, dialogando com vocês, eu quis trazer algumas dimensões que dizem respeito aos desafios que estão presentes mesmo, porque são os desafios que as nossas crianças, as famílias, o nosso município, enfim, enfrentamos quando nós falamos de um tema que ele é um marcador na história do nosso país, da nossa cidade. Então, gosto de pensar que não há como nós recuarmos mais, e se a gente almeja uma educação de qualidade, referenciada na nossa cidade, cada uma ali no seu, na sua sala, na sua escola, no lugar que ocupa na educação, precisa pensar essa perspectiva educacional, e sempre pensar junto. Então, pensar em coletivo, né? Porque nós temos muito a trocar nas diferentes esferas. Enfim, foi um pouco assim da contribuição que eu pude trazer aqui. Fico à disposição, não pelo 156, mas a gente tem lá o e-mail da escola, que é de fácil, né? O nosso @educa, em que a gente pode compartilhar, né, dessa trajetória que a gente está construindo aí. Então, muito obrigada. E também, né, a quem nos escuta aí, espero que a gente tenha alcançado aí os nossos objetivos de hoje. Obrigada. Mais uma vez, eu agradeço muito ao professor Dr. Juliano e à professora Márcia, a professora Márcia, a Lúcia também. Foi excelente e eu tenho certeza que esse nosso papo aqui vai reverberar e vai trazer muitas reflexões para quem nos assistir e nos ouve. Muito obrigada pela presença. Obrigada. E esse foi o Vamos Conversar de hoje. Falamos sobre educação antirracista. Na próxima semana temos um novo tema. Vamos falar mais uma vez sobre as questões étnico-raciais. Peço que você continue com a gente. Agradeço a sua companhia e a sua audiência. Fique com a gente aqui na Educa TV, no 12.2, para Campinas e toda a região. E siga também a Educa TV nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até mais. Educa TV apresentou Vamos Conversar? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.